A Páscoa é um dos momentos mais importantes do calendário cristão. Celebrada todos os anos por milhões de pessoas ao redor do mundo, ela costuma ser marcada por rituais, tradições familiares e até mesmo símbolos populares como ovos de chocolate e coelhinhos. No entanto, por trás dessas expressões culturais, há uma realidade espiritual profunda e transformadora que muitas vezes é esquecida: o verdadeiro significado da Páscoa segundo o Novo Testamento. A celebração da Páscoa no cristianismo não é apenas uma memória de um acontecimento do passado, é a afirmação de um plano divino de salvação revelado na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para compreender o que a Páscoa representa no Novo Testamento, é necessário voltar às origens. A primeira Páscoa foi instituída no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 12, quando Deus ordenou ao povo de Israel que sacrificasse um cordeiro sem defeito e marcasse com seu sangue os umbrais das portas de suas casas. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito, poupando os primogênitos dos lares que estavam cobertos pelo sangue. Foi o ato final antes da libertação do povo hebreu da escravidão. Essa celebração, chamada de Pessach, em hebraico, tornou-se um símbolo nacional e espiritual do livramento, sendo repetida anualmente pelos judeus como uma forma de recordar a intervenção divina. Ao longo dos séculos, o sacrifício do cordeiro e a refeição pascal se tornaram rituais centrais na identidade judaica. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, percebemos que esse antigo símbolo é reinterpretado à luz da pessoa e obra de Jesus. Nos Evangelhos, a relação entre Jesus e a Páscoa é mais do que simbólica, é profética e literal. Ele não apenas celebrou a Páscoa com seus discípulos antes de sua morte, mas tornou-se o próprio Cordeiro sacrificado. Em Mateus 26, vemos Jesus reunido com os discípulos durante a última ceia. Ele pega o pão e diz: "Isto é o meu corpo." Em seguida, toma o cálice e afirma: "Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados." Nesse momento, ele substitui o cordeiro da Páscoa tradicional por si mesmo. A partir daí, a refeição pascal deixa de ser apenas a lembrança da libertação do Egito e se torna o anúncio da libertação do pecado. A morte de Jesus ocorre justamente durante o período da Páscoa judaica, e isso não é coincidência. Ele foi crucificado enquanto cordeiros estavam sendo sacrificados no Templo de Jerusalém. O Evangelho de João é ainda mais explícito ao dizer que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, em cumprimento à exigência do Cordeiro Pascal, conforme a tradição mosaica. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, escreve uma das declarações mais diretas sobre esse tema: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. 1 Coríntios 5, versículo 7. Aqui ele afirma que Jesus não apenas participou da Páscoa, ele é a própria Páscoa. O que antes era uma sombra profética, agora é realidade. O sangue de cordeiros já não é necessário, porque o sangue do Filho de Deus foi derramado uma vez por todas. O escritor aos Hebreus aprofunda ainda mais esse entendimento, ao dizer que Jesus entrou no Santo dos Santos com seu próprio sangue e obteve redenção eterna. Ele não precisaria repetir o sacrifício como os sacerdotes do Antigo Testamento, pois seu ato foi definitivo, completo, perfeito. A cruz, portanto, torna-se o novo portal de salvação. O sangue que antes era passado nos umbrais das portas agora cobre os corações dos que creem. E o túmulo vazio é a prova de que essa libertação é real, viva e eterna. A Páscoa cristã não celebra apenas a morte de Cristo, mas também sua ressurreição. Ela é o ponto de virada da fé cristã. Como diz Paulo em Romanos, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé.
A ressurreição de Jesus é o selo divino de que o sacrifício foi aceito, de que a morte foi vencida e de que há vida após a cruz. Em Lucas 24, os discípulos vão ao túmulo e o encontram vazio. Um anjo lhes diz: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou." Essa declaração ecoa até hoje como a base da esperança cristã. Jesus está vivo. A narrativa de João, capítulos 18, 19 e 20, traz uma riqueza de detalhes que ampliam ainda mais a compreensão da Páscoa. No capítulo 18, vemos Jesus sendo traído, preso e levado diante de Pilatos. Ele é interrogado, acusado injustamente e, mesmo sendo inocente, condenado à morte. No capítulo 19, temos o relato da crucificação. Jesus é espancado, coroado com espinhos, carrega a cruz e é pregado nela. Mesmo sofrendo, ele declara: "Está consumado." Nesse momento, ele não está apenas encerrando sua dor física, está selando o fim da separação entre Deus e o homem. O véu do templo se rasga, o céu se escurece e a terra treme. É o sinal de que algo eterno acabou de acontecer. No capítulo 20, encontramos o clímax da história: a ressurreição. Maria Madalena vai ao túmulo e o encontra vazio. Jesus aparece a ela, depois aos discípulos, e traz uma mensagem de paz, perdão e missão. Ele sopra sobre eles e diz: "Recebam o Espírito Santo." É o início da nova criação. A antiga Páscoa libertou um povo da escravidão física. A nova Páscoa liberta todos da escravidão espiritual. É essencial que cada cristão compreenda que a Páscoa, segundo o Novo Testamento, não é apenas um evento para ser lembrado, mas uma verdade para ser vivida. Não é uma festa que acontece uma vez por ano, mas uma realidade que deve moldar a vida de quem segue a Cristo todos os dias. A cruz e a ressurreição nos ensinam que o amor vence o ódio, que a vida vence a morte, e que a graça supera todo o pecado. Se a antiga Páscoa marcou o começo de uma jornada rumo à Terra Prometida, a nova Páscoa marca o início de uma vida eterna com Deus. Cristo, ao morrer, carregou nossas dores, e ao ressuscitar, nos deu um novo destino. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5, versículo 17: "Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas." A ressurreição não é o fim da história, é o começo de tudo. A partir dela, o Espírito Santo é derramado, os apóstolos se levantam, o Evangelho se espalha e milhões de vidas são transformadas ao longo dos séculos. A Páscoa inaugura o tempo da graça. Não é mais sobre o que fazemos para agradar a Deus, mas sobre o que Ele já fez por nós em Cristo. É a celebração da reconciliação, da redenção, da nova vida. Portanto, ao nos aproximarmos deste tempo sagrado, que possamos refletir com profundidade: o que a Páscoa significa para mim? É apenas uma data? Ou é a razão da minha fé? É um ritual? Ou é uma experiência viva e diária com Jesus? Agora que você entendeu o que a Páscoa representa no Novo Testamento, prepare seu coração para mergulhar na narrativa mais impactante da história. Os capítulos 18, 19 e 20 do Evangelho de João contam com detalhes os últimos momentos de Jesus: sua prisão, julgamento, crucificação, sepultamento e gloriosa ressurreição. Leia com atenção, medite com fé, e permita que cada palavra te aproxime mais da verdadeira essência da Páscoa. Que essa leitura transforme sua mente e fortaleça seu espírito. João 18. Jesus no Getsêmani. Tendo Jesus dito estas palavras,
saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Pedro nega a Jesus. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro, por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Anás interroga a Jesus. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas, se falei bem, por que me feres? Então, Anás o enviou, manietado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. De novo, Pedro nega a Jesus. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te viam no jardim com ele? De novo, Pedro o negou, e no mesmo instante, cantou o galo. Jesus perante Pilatos. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos:
tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Pilatos interroga a Jesus. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou to disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura, sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos, novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. João 19. Então por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vô-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: donde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era para a seve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade,
e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. João 20. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então,
Entrou também o outro discípulo, que chegará primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que Deus abençoe essa leitura. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra lida. Obrigado por mais um dia de vida. Perdoe os nossos pecados, purifique as nossas mentes e coração. E esteja, Senhor, guardando e abençoando a nossa família. Obrigado, Senhor, por nos amar e enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar naquela cruz. E te louvamos, Senhor, porque tu és Deus amoroso e majestoso. E nos ajude a compreender a tua palavra e guardá-las em nossos corações. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar do verdadeiro significado da Páscoa. Então se inscreve no canal agora, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixa o seu like. Não por causa de números, mas porque cada curtida ajuda essa palavra a alcançar mais vidas. A cruz foi só o começo.
e você faz parte dessa nova história. Vem com a gente viver a verdadeira Páscoa. E lembre-se, leia a Bíblia e faça oração.